No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que não é inscrito aqui no canal Minuto da Unicidade, por favor, o faça, se inscreva. Deixe o like para que esse vídeo ganhe relevância e assim chegue a outras pessoas, tá certo? E segunda-feira, 7h45 da noite, o programa Nossa Voz. Um programa feito com muito carinho para você que nos acompanha, claro, para o Senhor em primeiro lugar, né? Para falar das verdades que libertam. Hoje eu quero falar na versão da Bíblia King James, que está alinhada com a nova versão internacional. Diz aqui o texto, preste bem atenção você, meu irmão unicista. Ouça o que diz a versão King James do livro, ou melhor, da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, um texto que nós conhecemos de cor e salteado. Diz assim no verso 5, preste muita atenção, porque é uma linguagem um pouco mais clara, mais objetiva, e que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se à obediência até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 até o verso 8. Ele tendo, está falando de Cristo, tá? Preste bem atenção, de quem é que está falando? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, em outras traduções, que embora sendo Deus, em outras traduções, o qual tendo a forma de Deus, mas aqui vai na questão que nós sempre insistimos na tecla, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser, ou seja, não assumiu isso aqui quando esteve aqui na terra, assumindo plenamente, assumiu uma outra forma, mesmo tendo a plena natureza. Ele não era, como dizem, né? Não, ele deixou de ser por um minuto, deixou de ser por um instante, nunca deixou de ser quem ele de fato era. Ele não está dizendo, o apóstolo Paulo, que ele abriu mão de ser, ou melhor, que ele deixou a sua glória, se desfez da sua glória, como muitos se interpretam. Não é disso que o autor está falando. Se você faz uma exegese do texto, você vai entender que o apóstolo ele está nos dando um exemplo. O que ele quer dizer é o seguinte, que nós sim, temos tudo em Cristo, somos mais que vencedores, que nós somos de Deus, porém, todavia, nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Aí você está entendendo? E qual é essa atitude de Cristo, essa postura de Cristo? Que mesmo sendo quem era e o que tinha, não usou desse direito. Antes, ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aí se sujeitou todas as coisas, as leis, todas criadas, que um ser humano comum é sujeito. E isso é muito importante, porque ele está ensinando nesta carta que nós devemos ter, apesar de sermos quem somos, filhos de Deus, porque todos quanto que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, apesar de quando você identifica, quando você sabe, quando você se vê quem é de fato, a sua postura, quem você de fato é no mundo espiritual, que muitos crentes eles precisam ter essa noção de saber de fato quem são. Muitas pessoas têm, como é que eu posso dizer, conflitos com suas identidades, se comporta
ali, né, de acordo com o ambiente. Muitas pessoas, muitos irmãos não têm ainda a plena consciência de quem são. E aqui Paulo está falando para uma igreja que já sabia quem era aqueles irmãos, quem são aqueles irmãos. Eles sabiam de fato. E ele está falando, vocês não vão se ensoberbecer, porque vocês são filhos de Deus. Porque vocês têm o poder de Deus na vida de vocês. Mas que tenha em vocês o mesmo sentimento que Cristo. Então, o que ele está falando a respeito do Cristo? O próprio Paulo está falando, olha, o Cristo, o homem, é Deus. Vocês têm que ter essa mesma atitude, que embora sendo, não considerou, ou seja, não falou, aqui eu não vou aqui desfilar meu poder, vou mostrar para todo mundo que eu sou, e vou fazer, e vou acontecer. É por isso que muitos estudiosos das Escrituras, os teólogos trinitários, ou até mesmo irmão que já recebi essa pergunta várias vezes, vem cá, pastor, Jesus em algum momento chegou ali, abriu o leque, falou quem ele era, por que ele não falou que ele era o próprio Deus? Por que ele não disse quem de fato era? Por que ele não mostrou para todo mundo que era? A mesma pergunta que os profetas faziam lá para Jesus. Ah, tu és mesmo? Mostra que é. E eu já fiz Minuto da Unicidade dizendo várias vezes Jesus deixou claramente estabelecido quem era, mas isso ficou oculto para os que são mundanos, visões terráqueas. Porque ele não veio aqui para dizer que é que era Deus e que fazia, que acontecia. Ele não veio com essa proposta. A proposta dele não era essa. Embora ele não passou despercebido diante dos que tinham o espírito, dos que eram dele. Os que eram dele sabiam quem de fato ele era. As pessoas que, né, andavam com ele, viviam com ele, sabiam de fato. Ele deixou, né, e quando ele falou, as poucas vezes que ele falou quem ele era, qual foi a reação dos caras? Pegar pedra para matá-lo. Quando ele diz, antes que Abraão existisse eu sou, pedra nele. Eu e o Pai somos um, pedra nele. Vamos matá-lo, porque está blasfemando. Então como é que Jesus nunca disse que era Deus? É claro que ele não veio aqui em todo momento. Olha, eu vou fazer essa montanha aqui, sair daqui e para lá. Eu vou chegar aqui, cadê todos? Traz para cá que eu vou resolver o problema. Ele não andava assim. Não, vocês não... Você quer saber que eu sou Deus? Eu vou jogar um raio, vou fulminar todos os pecadores aqui, esses profetas falsos aqui. Não sou Deus, não, foi eu que fiz isso aqui com Moisés, olha assim, eu escrevi a lei com meu dedo, vou escrever de novo aqui na rocha aqui os outros mandamentos aqui que eu estou dando. Então ele não veio com essa proposta, ele não veio chegar aqui, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por muito menos ele ia ser apedrejado, por muito menos ele foi perseguido e morto. Imagina se ele chega aqui e fala, eu vim, ele não veio com essa proposta. Então, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que embora sendo, não deixou de ser. É aqui que eu quero falar para os irmãos da dupla natureza, que creem na dupla natureza, que embora sendo, não está falando do Pai, está falando de Cristo, embora sendo Deus, não considerou que isso era algo que ele devia se apegar. É o que eu estou dizendo aqui para você, não era algo que ele considerou, estou dizendo aqui na tradução da King James, NVI. Veja King James Online na internet, dá um Google aí que você vai ler a King James Online. Mas esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, ou seja, está falando de se sujeitar, ou seja, ele está falando aqui de se sujeitar, e aí de se encurvar diante de uma condição na qual ele estava, mesmo sendo, não deixou de ser, porque a interpretação, inclusive de um irmão que debateu comigo no meu canal, é que ele deixou de ser enquanto esteve aqui. Não deixou de ser, meu querido, segundo as próprias Escrituras, segundo palavras do próprio, ele nunca deixou de ser Deus. Isso precisa ficar bem claro na nossa cabeça. Muito bem claro, porque é isso que as Escrituras deixam bem claro. Nunca deixou de ser, mesmo achado na condição humana, porque isso é um princípio bíblico. Então chegar você e retirar todos os atributos de Cristo, por ver naquele simples homem ali, né? Ali não vê aparência, não vê formosura, como diz o profeta Isaías, não via nada nele que nós pudéssemos o desejar. Mas isso não quis dizer que ele deixou
o céu vazio, o trono vazio, sem governo, nada disso. É o que ele diz para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que está lá no céu, o Filho do Homem, né, que está no céu. Bom, João capítulo 3, verso 13. É só para você entender que o texto não diz que ele deixou de ser Deus. Há uma diferença muito grande no texto que diz que ele, tendo a plena natureza de Deus, não reivindicou, não ficou procurando para si, chamar para si, olha, eu sou, né? E as poucas vezes que ele falou eu sou, deu problema. Mas ele não veio aqui para se exibir. E é disso, esse é o ensinamento que Paulo está falando para a igreja. Olha, ele não veio aqui com essa proposta. Ele veio aqui com outra finalidade. Ah, não pode, porque senão não daria. Não, ele veio, se sujeitou, se encaixou nas leis naturais do ser humano, viveu, usou o máximo que ele pôde da sua condição humana, usou mais da sua condição humana enquanto esteve aqui do que da sua própria condição divina, embora sendo, nunca deixou de ser, Cristo nunca deixou de ser, bater nessa tecla. Mas os 33 anos foi só um homem, nunca deixou de ser Deus por estar na condição humana e nunca deixou de ser homem por ser Deus. Se você não entende isso, vamos orar, vamos buscar o conhecimento, porque isso é fundamental para você entender como que as Escrituras falam dessa questão muito importante. E até o dia 15 você pode adquirir o curso Batismo nas Águas completo, 27 vídeos, são 10 aulas divididos por temas, uma apostila completa, que vai ser uma ferramenta, para que você possa ter mais uma ferramenta de uso no seu ministério, preparar os discipulandos, os membros, as pessoas para receber o nome do Senhor Jesus e, de contrapartida, também investir nesse ministério que é essa voz para anunciar o nome do Senhor Jesus. E eu conto muitíssimo com as suas orações, com o seu carinho, com a sua audiência. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.